Ora bem, parece que já estamos em direto novamente. Vou aqui convidar para a análise os meus queridos camaradas. Vamos lá convidar aqui para mais um direto do Polititank. Façam favor para todo lado. Ora bem, parece que pelo menos o José já está. E agora o Cláudio. E o Vasco. Ora, o Vasco. Cá está ele. Acho que já está, vamos esperar. Ora, vive Manuel. Aí está, o primeiro a chegar, sempre com o dedo no gatilho. É sempre. Aí está Cláudio Fonseca, aqui com o seu podcast de conversa, a menina dos olhos. Estamos só à espera Não que o Vasco e o José Não percebi, entrem. Manuel, estás com um bocadinho de cortes. Estão com cortas? Espera aí, então. Não percebi o que disseste. Vamos fazer isto de outra maneira. Espera, só um bocadinho. Entretanto, bem-vindo àqueles que estão a chegar. É isso mesmo. Portanto, aqui estamos nós sempre todas as noites, depois dos debates, aqui com o Polititank, o podcast Conversa e mais alguns militantes, já ia dizer militantes do Polititank, alguns membros do Polititank, assim é que é, como entendem, obviamente está sempre a falar de militantes. Assim é, ouço melhor, pelo menos a nível de qualidade de som, ouço melhor. Ora bem, muito bem, é isso mesmo que a gente queria. Agora, eu já convidei a aceitar o José, transmitir em direto, tudo. E também já convidei o Vasco, que eu não sei o que se passa. Ora, o José já chegou. José, estás bom? Ora, muito boa noite. Olha, bem, o José leva aqui um curso de diretos, que é assim uma coisa. Já vou sair um profissional. O José faz tudo. O José comenta no grupo do Polititank, o José partilha as publicações do Polititank, o José escreve artigos para o site do Polititank. Eu tenho a impressão que o pessoal lá em casa do José já não pode ouvir o Polititank. Eu acho que o pessoal na casa do José tem que continuar a ouvir o Polititank e ajudar que o Polititank seja um Polititank mais estável, com mais responsabilidade, com mais capacidade, porque somos os únicos capazes de aplicar o PRR. Ora bem, eu também vou tentar convidar o Vasco novamente, a ver se dá. Sim, mas se o Vasco não entrar aí... A gente vai começando, eu estou só a explicar porque é que... Já está. Está ele. Vamos lá ver, aí está. Ora, aí está ele. Aí está ele. Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Sim. Bom, vamos lá então começar com isto. Vamos começar primeiro por relembrar a quem nos está a assistir, se calhar pela primeira vez, não sei, que isto são análises que são feitas de todas as vezes que há debates nestas legislativas e, portanto, hoje temos um programa sumarento. Vamos tentar respeitar o limite dos 25, 30 minutos, apesar de serem 3 debates e sermos 4 pessoas. Sim, não te rias. Vamos tentar fazer isso para não cansar o pessoal, não é? E vamos começar já, prega fundo. Eu posso começar já por ti, Cláudio, que estás aí muito sorridente. Portanto, deves ter adorado os debates. Podes começar pelo primeiro. Podes começar já pelo primeiro. Vamos fazer isto por ordem temporal, cronológica. Força, Cláudio. Está aí. Então, assim, o primeiro debate foi às 6 da tarde, portanto, eu acredito que tenha sido um debate que pouca gente viu. Se bem que já fomos bombardeados com a capa do jornal e que diz que os reality shows levaram ao melhor, os programas de entretenimento no seu geral levaram ao melhor no que toca ao consumo do que isso foi os debates de ontem, estes foram muito melhores. Sim, mas o cálculo que o Big Brother e afins tenham sido mais consumidos, infelizmente, do que os debates. O debate das 6 da tarde que opôs Catarina Martins a Rui Tavares, portanto, Bloco de Esquerda,
verso livre, o encontro de velhos amigos que se respeitam mutuamente e que viram os debates um com o outro. Que a lição aqui a retirar deste debate é do estilo. A Catarina está-se a marimbar puro e duro para os formalismos, quando os formalismos são importantes, daquilo que é um tratado ou não é um tratado, é um acordo ou não é um acordo de toda a União Europeia ou é um acordo que cada país faz, no que toca à caso da Turquia. E tivemos, eu sou sério, eu ficando cada vez mais surpreso cada vez que a Catarina Martins fala da Europa. Eu daqui a pouco eu já estou a imaginar que é, no Parlamento Europeu existe lá uma sala com uma galeria de vários europeístas importantes, João Monet e tudo mais. E estou para ver o dia que eu volto ao Parlamento e que vá lá encontrar a Catarina Martins, grande obreira. Gostaste da dimensão europeia da Catarina? Ela diz que poucas pessoas existem europeístas como ela. Meus caros. Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Há poucas como ela. Há poucas como ela. É verdade. Parabéns, obrigado pela. É isto, quer dizer, é uma hipocrisia tremenda. Todos nós sabemos que o Bloco de Esquerda é contra o euro, é contra a NATO, contra a União Europeia, portanto, tudo isso. Assim como também a Catarina achava que podia pôr e dispor dos titulares de livre disposto, que é o de capitais, bens, pessoas e serviços. E o Rui Tavares vir ali uma opção com mais tempo que Ana Gomes, de dizer, não, isto não é que ficamos com coisa boa e mandamos o que não queremos para o lixo. Portanto, achei o Rui Tavares está-me a surpreender nestes debates. Ainda não estou totalmente convencido com o Rui Tavares, mas está-me a surpreender nesta dinâmica pedagógica que ele está a ter. Sim. Portanto, ele quando diz que está pela campanha do Bota Acima, está pelo menos de momento a ser pela campanha do Bota Acima. A Catarina Martins está a fazer-nos lembrar demasiado a Marisa Matias das presenciais, em que vamos tocar na mesma tecla até que o dedo ganhe ferida, que é o Bloco de Esquerda tem que ser força política, temos que continuar a fazer umas coligações de esquerda e a extrema-direita tem que ser colocada no seu lugar. Este é o destes debates. E por agora deixo assim, portanto agora Obrigado. Então vamos ou o Vasco, alguém que eu não sou o Sr. Presidente, que eu estou a controlar isto tudo. Então, Sr. Presidente, para um membro ilustre do nosso podcast, do nosso Polititank, de tudo e mais alguma coisa, das direitas, e que deve-se ligar, não é do Chega, atenção, não é do Chega. Está Vasco Semedo, vou pedir uma opinião tua em tempo recorde. Analisa, por favor. Os quatro que estamos aqui, todos nós pertencemos à direção ou estamos em órgãos sociais. Isto está tudo mancomunado, isto é tudo uma farsa. 3 órgãos sociais. Pelo Mesa menos da isso. Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Presidência da Direção. Dá-lhe a palavra. Bom, então... Vasco, vá lá, força. Pronto, para ser rápido em relação ao primeiro debate, olha, eu acho que foi... A Catarina Martins continua muito demagógica, muito presa, portanto, aquilo que o Cláudio acabou de dizer, concordo totalmente com ele, muito presa àquilo que quer se manter o terceiro lugar, portanto, quer ser a terceira força política e colocar a extrema-direita no lugar. O Rui Tavares tem uma postura... Diz-me só uma coisa, então. Uma vez que concordas com o que o Cláudio disse, vamos tentar acrescentar, que é... Sim. Por que razão é que ela está assim? O que é que tu achas? Porquê é que eu acho que ela está assim? Olha, eu sinceramente isso acho que era uma questão que nós tínhamos que perguntar aos assessores do Bloco de Esquerda ou quem lhes passa as informações, muito sinceramente. Não tenho... Oi, Manuel, mas estou a falar a sério, não estou a ser irónico. Porque pelo menos podiam-lhe dizer, olha, acrescente mais alguma ideia, diga mais alguma coisa. Agora, estar sempre a bater na tecla da questão da extrema-direita, etc., penso que não eleva o debate.
Depois, um outro aspecto. Força. Nós todos sabemos que o Rui Tavares tem uma perspectiva muito mais europeísta e muito mais aberta do que o Bloco de Esquerda em relação a uma série de matérias e, portanto, Claro. a proximidade com o Partido Socialista é muito maior em relação ao LIVRE. Não foi por acaso que fizeram o acordo pré-eleitoral na Câmara de Lisboa do que propriamente do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Portanto, o António Costa, para ele, o ideal seria ter um resultado perto de uma maioria em que só precisasse de um deputado do LIVRE. Mas Claro. como eu acho que isso vai ser difícil de acontecer, eu acho que caso ele ganhe vai ter que negociar obrigatoriamente à esquerda. O Rui Tavares, Vasco. Em relação ao Rui Tavares, Sim. eu acho que manteve uma postura séria, uma postura pedagógica, como o Cláudio também disse, e tentou esclarecer aquelas que eram as propostas do LIVRE. Nós não estamos à espera de grandes bandeiras ou de grandes diferenças em relação ao Bloco, mas eu creio que a questão europeia é uma questão fundamental, principalmente quando, por exemplo, o Bloco de Esquerda é contra o Tratado Orçamental, quando o Partido Comunista também é contra o Tratado Orçamental. E o LIVRE tem uma postura de diálogo, de responsabilidade e de cooperação à esquerda, que não existe no Bloco de Esquerda, por exemplo. Portanto, é uma esquerda mais moderada, digamos assim. Exato, é uma esquerda mais moderada. Há quem diga que é próxima, é uma esquerda ecologista, progressista, verde, como o próprio Rui Tavares também está sempre com a questão de reforçar. E, portanto, ele próprio disse que o objetivo era, quando bateu com o António Costa, era ter uma maioria de esquerda progressista e ecologista. Muito bem. José, tu, que agora ouviste a opinião destes dois sábios, vais, portanto, dar aqui o teu twist. O que é que tu achaste da prestação quer de um, quer do outro? E se calhar um bocadinho entrar na questão de se tu te sentiste esclarecido ou não com as propostas que foram feitas, ou se achaste que não houve propostas. Se calhar um bocadinho mais por aí, para não estarmos a repetir uns aos outros. Claro, antes de avançar para uma análise mais aprofundada e para a pergunta que tu fizeste, eu gostava só de referir que este debate foi um debate que eu gostei de ver. Vimos a Catarina Martins com uma postura muito diferente da postura que ela tinha tido num outro debate com o Chega. Neste debate viram-se muito mais ideias, muito mais propostas concretas para o país e as propostas que o Bloco de Esquerda defende e que defendeu durante os anos da geringonça e que ela fez questão de dar uma maior relevância. Da parte do Rui Tavares, eu também gostei do debate, acho que esteve bem, apresentou as ideias do LIVRE e apresentou também os pontos em que o LIVRE não está de acordo com o Bloco de Esquerda, pois em grande parte da temática do debate, o LIVRE e o Bloco de Esquerda estavam de acordo, pois são dois partidos relativamente próximos, ideologicamente talvez com a maior diferença nas questões da União Europeia. Catarina Martins defendeu no debate uma ideia de que o Bloco de Esquerda foi fundamental para as políticas aplicadas pelo Partido Socialista, chegando mesmo a dizer que no orçamento de 2015 do Partido Socialista não estavam as medidas que aplicou, estavam cortes em continuidade com o que tinha sido feito nos anos da Troika e que graças ao Bloco de Esquerda e à pressão que este fez para viabilizar o governo de António Costa, essas medidas andaram para trás e deram lugar a medidas de subida de salários, a medidas de retirar os cortes que tinham sido feitas e que o Bloco de Esquerda foi fundamental nesses avanços. Quanto à questão da Europa, que foi a questão em que eu achei que os dois divergiram mais, vimos Catarina Martins a dizer que não concorda com alguns tratados, nomeadamente o que já foi dito aqui em termos dos tratados mais da vertente económica e que dá inclusivamente o exemplo de 2015, quando a Europa disse e impôs sanções a Portugal por ter aumentado o salário mínimo e Portugal não cumpriu com o que a Europa impunha e aumentou o salário mínimo. Ou seja, o Bloco de Esquerda está aqui a dizer que não podemos estar sempre debaixo da asa da União Europeia, o que também condiz com algum discurso que já vem sido
feito pelo Bloco de Esquerda ao longo dos últimos anos, de algum discurso contra a União Europeia e contra algumas regras da União Europeia. Okay. Rui Tavares concorda com o Bloco de Esquerda na maior parte das questões dos salários, do SNS e de outras medidas de esquerda, mas discorda na parte da União Europeia, pois sim, na questão dos tratados. Defende que devem ser cumpridos e que a União Europeia deve manter-se unida. Eu, como não tenho nada para acrescentar, vamos já passar diretamente deixa-me só para o Cláudio outra vez, que isto vai ser uma roleta. Fred Nunes. Estás a cortar, Cláudio? Estou a cortar, mas estou aqui a cortar. Não, a tua internet é que está a cortar. Eu percebi. Mas agora não posso. Desculpa, mas agora não. Eu estava aqui a dizer que o Rui Tavares, portanto aqui o Fred Nunes, sim, vai para além de Rui Tavares. Esse é que é o grande problema. É que é o problema do Rui Tavares, é o problema destes novos partidos, vamos chamar assim, do LIVRE, do Chega, do Liberal, que é, conhecemos o seu líder, conhecemos o seu presidente, conhecemos o seu secretário-geral, o que quiserem chamar, mas não conhecemos mais, não conhecemos os quadros. Por parte de alguns, já vimos alguma coisa nas autárquicas, mas as autárquicas ficam apenas pelo partido. Ou seja, eu sou de Almada, eu conheço os candidatos que foram para Almada, mas imaginemos que o cabeça de lista do LIVRE, por exemplo, é de Sines. Eu não sei, não conheço de política em Sines. Portanto, eu acho que isto vai ser um ponto muito importante de termos também a linha de conta. Ok. Então vamos passar agora sim e obrigado por teres pescado aqui a opinião do Fred. Vamos continuar então para o próximo debate, que foi o segundo debate da noite, às 9. Este foi entre o PCP e o PS, ou o PS e o PCP, como quiserem. Não sei quem é que estava a jogar em casa. Era o PCP. Aqui, neste debate, se calhar vamos manter a ordem, para ser mais fácil. Cláudio, diz-me o que é que achaste de um e do outro e da clareza ou não do debate. Vamos começar justamente por esse ponto da clareza. O Jerónimo de Sousa foi a todas as rotundas possíveis e imaginárias para chegar ao ponto onde ele queria chegar. Ou seja, foi alguém que se arrastou muito no tempo, que estou imenso tempo arrastava as palavras, não é? Portanto, estava desgastado. Reparem, ele tinha apenas a mão esquerda, curiosamente a mão esquerda em cima da mesa e a mão direita estava na perna. Portanto, ou seja, ele teve que sair da cama àquela hora e, portanto, é uma maçada estar ali, percebem? Ou seja, não se viu grande entusiasmo, nem se viu energia, nem vontade de querer correr atrás dos votos que estão a ser perdidos diariamente no Partido Comunista. Foi um líder cansado. Ao contrário do António Costa, que esteve fixamente todo o tempo a olhar olhos nos olhos, em tom de desafio, para o Jerónimo de Sousa. Foram dois debatentes que se respeitaram mutuamente, portanto, não se cortaram. Houve ali uma pequena interpelação no início do Jerónimo de Sousa, que foi o único pico de energia que vimos de Jerónimo de Sousa, com a questão de porque é que não abordou as nossas três questões de regulamentação da lei laboral, dos salários e do SNS. O PS, o António Costa, continua nesta questão da crise política e fala daquilo que podia ser feito e que não foi feito. Portanto, ele deve ter ouvido Pedro Abrunhosa no carro quando estava a vir. Vamos fazer o que ainda não foi feito, porque ele coloca aqui que é necessário agora para 2022 fazer as medidas para as famílias e para as empresas, de que as pessoas hoje a receber 1.097 euros podiam estar a receber muito mais. Podíamos estar a avançar com a isenção de IRS para algumas pessoas e famílias. O PCP chumbou com os outros partidos. Portanto, há aqui uma união de... uma coligação negativa, não é? Coligação negativa, isto é claramente o Partido Socialista contra o resto do mundo. E porquê que chumbaram? E, portanto, a estabilidade tem que ser no Partido Socialista. Quando é perguntado, eu gostei do Pedro Mourinho, para mim está a ser o melhor moderador.
já vamos falar do Adelino Faria a seguir, pôs as perguntas como deve ser, as perguntas que realmente importam aqui, coisas que não interessam nem ao menino Jesus. E, portanto, que se procura neste momento é uma estabilidade e que nenhum Primeiro-Ministro quer umas eleições depois de 2 anos de pandemia, em alturas em que os peritos divergem nas suas abordagens, mas divergem agora, não divergiram antes, e porque é que se divergiam, porque é que foram tomadas certas medidas também. Portanto, isto, com outro adversário à frente, podia ter corrido um bocadinho mal, quer não sei, então, mas o governo também na base da incerteza. E, portanto, com esta questão toda, como é que os outros partidos tiveram a irresponsabilidade, basicamente, de mandar um projeto abaixo? E que eles foram ao limite e que não vão dar mais as pernas. Porque, diz ele, que o salário mínimo não é pago pelo Estado. E que o salário mínimo, não sendo o Estado, ele não tinha capacidade de se virar para as empresas, para a restauração, para os espetáculos, tudo isso, e exigir que pagassem agora os 800 e depois pagassem os 850 e os 900 euros. Foram onde foi possível, e que este é o maior aumento dos após 25 de abril. A questão é, nós estamos a falar disto, e nós, quando estamos aqui a analisar, nós damos isto como certo, o que eles nos vão dizer. A questão é que já houve várias coisas que já foram ao polígrafo. A questão é que nós não temos tempo para nós, Polititank, podcast conversa, não temos tempo para estar a verificar em tempo recorde se é verdade ou se não é verdade. Agora, aquilo que nós podemos fazer é fazer aqui, obviamente, um exercício de, quando ele diz que tem sido um caminho mais amigo das empresas e demais, falámos daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vemos. E o que nós vemos é que isto tem sido uma maior carga fiscal para todo de efeito. Os números estão aí, 34% de carga fiscal. E não só isso, como também a sucessiva perda do poder de compra. Portanto, isto não adianta. Uma não acompanha a outra. Exato. Isto exato. é realmente Só para terminar e, portanto, para passar-vos a vocês, há aqui uma pergunta que é muito importante. O Jaime Sousa responde: não faz futurologia, diz aqui não há inimigos, até foi a frase que o Vasco usou nas suas stories para tagar o Polititank, e que há aqui o ponto de o conteúdo das coisas o conteúdo das coisas tem que ser visto pela proposta e não pela pessoa que nos está a apresentar. Significa que, aparentemente, por parte do PCP não se guardam rancores esses já são guardados pelo PS. O PS disse que o PSD esteve durante a legislatura sempre disponível para negociar com o PS e que o Partido Socialista honrou, portanto, veio sempre palavra dada, palavra honrada, que era o slogan da outra campanha, dizer que ele iria sempre defender a geringonça. E que agora as coisas não eram assim. Porque agora o que ele pede é a maioria absoluta. E, portanto, não sente muita confiança em continuar com a geringonça. Mas vamos ver o que depois vai acontecer. Mas esta parte aqui de confiança eu acho importante de perceber. Muito bem. Eu, antes de passar a palavra ao Vasco, queria só deixar aqui os meus 2 cêntimos e não vai ser nada longo. Basicamente, para pegar aqui no que o Cláudio disse, o que eu acho é que cada um constrói a narrativa como quiser, porque depois temos o António Costa a dizer o que disse e também podemos analisar a situação de quem não quis o acordo escrito foi ele, quando tinha toda a possibilidade para o fazer. Mais ainda, que com certeza que estas eleições favorecem muito mais o PS e os partidos todos que estão no governo são favorecidos pela questão pandémica, como está mais que demonstrado, além de que me parece que enfraquece demasiado a esquerda. Portanto, não estou a ver o que é que o PCP ou o BE tinham a ganhar com estas eleições. Claro que esta narrativa é passada pelo PS para garantir às pessoas de que, se nós ficarmos com a maioria confortável, os tais 50% mais um, aquela maioria que é absoluta e nunca é absoluta, nunca foi na boca de António Costa, vamos fazer tudo aquilo que nós prometemos. E nós já tivemos esse gostinho de maiorias absolutas do PS e o que é que dá. Portanto, eu convidava os cidadãos a pensarem qual seria a melhor
a melhor correlação de forças para defender os interesses do cidadão e não do PS, nem do nem o PSD, nem dos outros todos que eu não vou agora estar aqui a citar. Vasco, força. Bom, isto é a continuação de um divórcio litigioso e, portanto, o debate passou-se, no fundo, numa troca de passa-culpas de um lado para o outro. O Jerónimo de Sousa fez questão de recordar e bem que a eleição, em primeiro lugar, para a Assembleia da República é a eleição de deputados, em primeiro lugar, e depois é que se via, se dependendo da relação de forças no Parlamento, quais é que eram as relações possíveis, ou seja, aí creio que foi muito mais cauteloso do que o António Costa. O António Costa é muito claro quanto àquilo que quer a maioria absoluta, mas e fala numa série de propostas que estavam inscritas no Orçamento de Estado e que se não fosse o PCP e o Bloco, o orçamento era aprovado e não sei quantas famílias ficariam com acesso a creches, falou na questão dos salários, nas reformas e tudo mais, não é? E aquilo que se viu é que e o Jerónimo de Sousa pergunta-lhe, então, mas realmente tinha esses aumentos todos, porquê é que não avançou? Porquê é que não foi mais para a frente? Tinha margem para fazer isso. E depois o António Costa, claro, voltou a culpabilizar o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, porque aquilo que o António Costa já na altura tinha dito é que há matérias que não se discutiam dentro do Orçamento de Estado e que, portanto, não iria fazer esse tipo de discussão porque estão fora do âmbito daquilo que é o Orçamento de Estado, não é? E então não faria sentido estar a negociá-las. De resto, António Costa, pronto, ganhou este debate porque faltou ali garra, não é? Faltou ali uma postura mais aguerrida. Se me perguntas se eu estava à espera que houvesse ali uma grande inovação por parte do discurso do Partido Comunista, não, porque é muito previsível, mas estava à espera sim de uma maior reação àquilo que foram as acusações do António Costa. Ou seja, António Costa muito reativo, digamos assim, e Jerónimo de Sousa mais passivo neste aspecto. Muito bem. José, a tua opinião? Olha, como vocês já disseram quase tudo o que eu tinha aqui escrito, porque Quem é que andou a ler as notas? Não é só o Cláudio, tira notas, também tira algumas. É isso, Chico, é isso. Claro, tem que se ir aprendendo, Mas eu queria só salientar que estes debates, como nós já falámos nos outros diretos todos, são debates muito curtos e este debate, se eu não estou enganado, foi um debate que acabou, acho que uns 2 ou 3 minutos mais cedo. Acho que já vem sendo prática estes debates. Sim, quase todos acabam 2, 3 minutos mais cedo, têm mais ou menos 20 minutos, pouco mais do que isso. São debates onde não dá para aprofundar muitas ideias e as medidas. Mas o que é que nós vemos? Sim, também, digamos assim. Mas o que é que nós vemos? Vemos da parte do Jerónimo um discurso que foi um discurso um bocado apagado, um discurso um bocado morto. No início começou a falar muito devagar e a arrastar as palavras. Para o fim foi melhorando um bocado. Mas vemos um discurso em que ele salienta as principais medidas do Partido Comunista, como a questão da lei laboral, a questão dos salários, a questão do SNS, e ataca o Partido Socialista por este não ter disponibilidade para levar essas reformas para a frente e preferir antes uma crise política e ir a eleições em vez de fazer essas medidas que o Partido Socialista também defende. Pelo outro lado, António Costa, em mais um debate, pede claramente a maioria absoluta e a maioria estável para o PS governar e afirma que o Partido Socialista fez avanços nesses temas que o Partido Comunista queria
e que o Jerónimo defendeu ao longo do debate, mas foram avanços com mais calma, chegando a criticar a medida de 850 euros de salário mínimo de Jerónimo de Sousa, dizendo que é uma medida irresponsável na altura especialmente complicada em que nós estamos com a pandemia e que as empresas não conseguem pagar. Depois deu mais alguns exemplos de políticas que o Partido Socialista fez e principalmente políticas que o Partido Socialista ia fazer neste orçamento de 2022, que foi chumbado pelos partidos da esquerda e que não chegaram a ser aplicadas. Nesse instante, Jerónimo de Sousa indigna-se e diz que se o Partido Socialista defende, porque é que não as aplica, e António Costa diz de seguida que o Orçamento de Estado ao décimos e que é impossível aplicar essas medidas, voltando a criticar o chumbo do Orçamento de Estado pela esquerda. E pronto, neste debate não há muito a acrescentar, foi um debate onde se debateu as ideias dos dois partidos e em que houve, como os meus colegas já falaram, um constante passa-culpas para ver quem é que tinha a culpa do chumbo do orçamento. Muito bem. Pronto, eu acho que era isso que se esperava de um debate entre o PS e o PCP, é saber quem é que é a mãe ou o pai da morte da geringonça e sobretudo, do chumbo do orçamento, que, se não me engano, Cláudio, ajuda-me se estiver enganado, que é a primeira vez que acontece o chumbo do orçamento, estamos em democracia, não é? Sim. Por falar aqui em mortes, há uma frase que o António Costa nos deixa, que é muito engraçada, que é: não há mortes definitivas, exceto a própria morte. A própria morte, é verdade. António Costa, o filósofo político. Lili Canessas, volta que estás perdoada. Bom, agora vamos passar ao último debate. Eu peço que respeitemos novamente a concisão. Vamos lá. E o último debate da noite, agora às 10 da noite, tivemos um debate bastante vivo, mais meia página. É que foi só mesmo uma página. Uma página? Sim, uma página. Só. E eu vou começar então também pelo Cláudio. Este debate foi entre o PAN e o CDS, ou o CDS e o PAN, como quiserem. Deu CDS, mais faísca do que eu estava à espera. E tu o que é que achaste, Cláudio? Sim, não achei. Eu achei que eles... Peraí, deixa-me só... Então, desculpa. Deixa-me só... Eu digo e calmo já. Sim, porque não achei que o Francisco Rodrigues dos Santos fosse tão bom a debater. E gostei de o ver, sinceramente. Apesar de não concordar nada com o que ele diz, mas gostei bastante de ver. É a típica coisa de... Não sei o que ele disse, mas falou muito bem, não é? É um pouco isso. Não que no teu caso é assim. Mas achei que ele esteve bem a defender o ponto dele. Não concordo com o que ele disse. É justamente isso. Eu acho que cada um deles falou internamente e, repara, ninguém do CDS vai buscar um voto ao PAN, nem ninguém do PAN vai buscar voto ao CDS. São tipos de eleitorado totalmente diferentes. E que tem uma visão do mundo rural, usando aqui a expressão do Francisco Rodrigues Santos, totalmente diferentes daquilo que é o mundo rural. Para o PAN, o mundo rural são as capitais de distrito. Para o CDS, o mundo rural são os caçadores, são os agricultores e os pastores e tudo mais. Não é? Parece-me ser um pouco isto de que coesão territorial faz-se apenas com ligação ferroviária entre as capitais de distrito. E não vai muito mais do que isso. E nisto o Chicão, Francisco Rodrigues Santos, tem razão, de que a Inês Real não conhece o país real. Este é o ponto. E desta forma, há aqui depois há aqui este resvalar do debate para a questão da tauromaquia, que eu acho que não devia ter ido, porque não é uma questão importante, não é uma questão que seja mobilizadora de voto. Por se calhar para o pessoal do PAN mas era isso que eu ia dizer. Repara, quando o Francisco Rodrigues Santos nos diz que existem cerca de 3 milhões e tal de aficionados, eu não vejo esses 3 milhões de aficionados. Que significa isto o seguinte, que é, eles podem ser aficionados, mas não o demonstram, nem a tauromaquia, não temos ninguém armado em cowboy nos transportes públicos. Não é? Portanto, não há esse tipo de coisas. Eu também passo muitas vezes pela Praça de Touros, porque é o trajeto que eu tenho que fazer para o trabalho,
e mesmo passando à noite, não vejo que haja ali mobilizações por ir além quando é um espetáculo artístico do ponto de vista musical. Ou seja, esta questão para mim não tinha que ir, mas era a única forma que a Inês Sousa Real tinha garantida de que ganhava o debate contra o Francisco Rodrigues Santos, era se fôssemos para a parte da Tauromaqui. E depois, quando tens um moderador fraquíssimo, ignóbil e estúpido como o Adelino Faria, quer dizer, as coisas são muito mais complicadas. Interrompeu várias vezes, quer um, quer outro. Sim, a questão é, diz assim, mas a Clara de Sousa também interrompeu. Sim, a Clara de Sousa interrompe e participa também no debate, mas é para clarificar e nunca toma partido. Ou seja, a Clara, se bate nenhum, no segundo a seguir está a bater no outro. E aqui o Adelino Faria estava muito na questão, então e a Tauromaqui? E as touradas? E as touradas? E as touradas? Quer dizer, não é o ponto do debate. Eu também não ouvi a virar-se para a Inês, e as estufas? E as estufas? E as estufas? Né? As estufas, acho que as estufas iam ter aparecido mais cedo no debate. O Francisco bem tentou. O Francisco bem tentou e ele disse já lá vamos às estufas. Pronto, ele diz que tem o primo que não se fala à mesa, mas eu acho que as ideias do primo que não se fala à mesa chega, começaram a contaminar um pouco o primo que se senta à cabeceira da mesa da direita. Um bocadinho. Mas eu falo desta questão dos 400 impostos que o PAN tem, e depois a Inês diz, mas isso nós ainda nem sequer apresentámos o nosso programa e não sei o quê. Eu acho triste. Qualquer dos partidos, o Partido Socialista também só apresentou ontem o seu programa eleitoral. Eu acho triste que os partidos apresentem tão tarde. Quando começavam os debates, já todos tinham que ter os programas a circular. Porque de outra forma, não é possível. Parece que é uma coisa tão difícil de elaborar que, quer dizer... Não, e que é uma coisa que tem que manter em secretismo. Sim. E parece que é uma coisa que é para manter em segredo. Que é uma coisa que se trata com facilidade, porque toda a gente que está no partido se identifica com o partido, que sabem os ideais que defendem e o que propõem. E Manuel, passaram-se 2 anos. Passaram-se 2 anos. Tens muita coisa para repescar. Claro. Quer dizer, tu em 2 anos não estouraste um programa inteiro, não é? Quer dizer, por favor. É isso que nós temos. Portanto, as coisas são assim. Depois, pronto, o CDS vem com esta dinâmica já muito antiga, muito gasta, o partido do contribuinte, o partido do agricultor, de não sei o que mais. E estou aqui num ponto que é o privatizar todas as empresas de transportes, e que há dinheiro que tem que ser reinvestido na economia. Portanto, há dinheiro que são pagos em impostos que não deviam ser, mas também depois não vai muito além deste soundbite. Portanto, não diz onde é que vai cortar os impostos, quais são os impostos que vai cortar, não especifica. Fala, obviamente, aqui desta questão dos impostos na energia, e a Inês diz que a transição energética tem que ser feita, está ali com muito blá blá, o Adelino Faria lá tenta-lhe perguntar, mas é a favor ou é contra o aumento nas taxas, e que se é justo as pessoas darem a pagar mais 5 cêntimos por litro e não sei o que mais, e ela não responde a isto com sim ou não. Anda ali à volta, lero, e aquilo que importa é acabar com as isenções que são dadas às petrolíferas, porque aqueles que ganham mais são aqueles que têm mais vantagens económicas. E isto é uma coisa que, para a Inês, não pode continuar. E se por um lado aumentou os impostos, por outro lado o PAN é um partido que se preocupa e alargou a tarifa social às famílias. Isto para mim é preocupante, quando tu começas a ter um alargamento de tarifas sociais. Isto para mim não é bom sinal. É sinal de que estás a ter pessoas, estás a ter famílias que estão cada vez ficar mais elegíveis para ter uma tarifa social, o que não é bom. Indica pobreza. É o milagre socialista do salário mínimo. Pois. Depois é sempre nesta tónica da comunidade científica internacional. Era o que o Chicão já estava a dizer. Isto o que vale é que há estudos para todos os gostos. E a questão é essa. Nós pegamos nos estudos que quisermos. O Chicão pode pegar, e assim como eu também já no gabinete de crise peguei várias vezes na questão da soja, não é? Que a soja contribui para toda esta parte.
e que a soja realmente vem ser uma pandemia no que toca a isto, como alimentação e tudo mais. Mas agora vem com a história dos gafanhotos. Só para terminar, já que estamos a falar do CDS, eu lembro-me que uma das 7 pragas das escrituras com Moisés era portanto, os gafanhotos. Portanto, se a ideia é produzirmos gafanhotos para alimentação, então eu não sei o que é que vai acontecer o dia em que, milagrosamente, uma cápsula de gafanhotos espalha-se e lá vão as searas todas com os porcos. Mas o importante é termos proteína diferente das vacas e demais. Este é o problema das pessoas que veem, para terminar mesmo, é o problema das pessoas que veem documentários que são norte-americanos e pensam que na União Europeia e em Portugal as coisas funcionam da mesma forma. Nós temos as pastagens das vacas felizes, não é? E esse é que é o ponto. Nós também, obviamente, temos matadores, mas a questão é que nós, quando andamos pelo país real e vemos as pastagens, realmente temos aqui uma agricultura de tipo extensiva e não de superprodução como temos nos Estados Unidos da América, que aparecem nos documentários da internet. Ou na China, ou whatever. Sim. Bom, vamos então agora passar a palavra ao Vasco. Vasco, por favor. Então, o Francisco Rodrigues dos Santos, eu gostei da atitude. Para alguns pode ter parecido mais agressiva, mas no fundo eu creio que ele tem razão, do meu ponto de vista, lá está claro, naquilo que ele diz, que o PAN é um partido animalista, que é radical, que quer taxas e taxinhas, e no seu último programa eleitoral tinha um conjunto de impostos a que o CDS se opõe, e portanto como partido dos contribuintes, que o CDS é o partido da lavoura, do mundo real, do mundo rural, dos pequenos e médios agricultores, e portanto tem a visão é totalmente distinta. A visão, o PAN olha para o campo com as lentes da cidade. O CDS é um partido conservador e, mais do que conservador, conservacionista. E a Inês Sousa Real aí disse: mas nós temos que acabar com esse conservadorismo e temos que ser muito progressistas, não sei o quê. Mas o que é certo é que o progressismo da Inês Sousa Real e do PAN, se nós fôssemos seguir à letra tudo aquilo que está no programa do PAN, nós já não tínhamos há muito tempo mundo rural e todas aquelas pequenas e médios agricultores que dependem exclusivamente do mundo rural para sobreviver, não tinham meios de subsistência. Portanto, se o campo semeia, a cidade colhe, como se costuma dizer. E o Francisco Rodrigues dos Santos marcou pontos positivos. Eu acho que ganhou claramente o debate, e mais do que ter ganho o debate, mostrou uma visão de que se há alguém que defende o mundo rural e se há alguém que defende os agricultores e os animais, é o CDS. E, portanto, se houver algum eleitor indeciso entre estes dois partidos, que eu não creio que haja, porque disputam eleitores e eleitorados muito diferentes, aliás, tal como o debate entre o Bloco e o Chega foram visões distintas do mundo, e portanto agora vem também o Chega a apropriar-se do mundo rural e de todas estas bandeiras, quando o CDS há 47 ou 48 anos de democracia que defende tudo isto e a defesa da tauromaquia. Portanto, o fim dos impostos e da idade legal para poderem ser assistidas as touradas, que eu acho que, ao contrário, não concordo com o que o Cláudio disse. Eu acho que é um ponto importante, porque há 87% dos portugueses que não se opõem às touradas, ou seja, podem não gostar, mas respeitam. Que é um ponto do que eu acho que é ser conservador, que é
um conservador não tem que ser um católico ou um fervoroso apoiante das touradas, mas respeita as tradições. E é isso que eu acho que queria deixar aqui claro. Ok. Temos aqui mais um comentário. Olha, Emanuel, Cláudio e José, eu vou ter que sair, porque assim, eu vou mesmo ter que sair. O resto de um bom debate, está bem? Grande abraço. Um abraço. Bom, temos aqui, eu gostava muito de puxar aqui outra vez o comentário do Fred, mas eu lembro-me do que é que ele disse. Eu lembro-me do que é que ele disse. Ele disse que quem puxou primeiro o tema das touradas foi mesmo a Inês Sousa Real para se desviar das taxinhas, não é? Portanto, fica aqui este apontamento. José, para então... Diz, Cláudio, desculpa. Acho que o Cláudio está a cortar, não sei se é só comigo. Eu estou a ouvir. E agora? Está tranquilo? Agora sim. Estava aqui a tentar ler. Aqueles dados do Francisco Rodrigues Santos sobre qual seria o preço da carne de porco e do leite se os apoios à produção fossem retirados com o PAN quis, foram muito bem metidos. E vê-se que ele andou a consultar o preço das coisas no Pingo Doce. Foi muito bem esgalhado. Agora, vamos à opinião do José. Eu tenho aqui também um outro comentário. Portanto, isto das tradições tem muito que se lhe diga. É verdade, Zilva, é muito verdade. E cada um tem direito ao seu lado da opinião. Esta foi a opinião do Vasco. Não é necessariamente, por exemplo, a minha, mas que tem que se lhe diga, tem sim, senhor. José, força. Em relação ao debate, este era um debate que eu estava curioso a ver, pois eu ainda não sabia como é que o Francisco Rodrigues dos Santos debatia, nem qual era o estilo que ele ia adotar para estes debates, para tentar fazer uma boa campanha e tentar fazer com que o CDS recupere alguns votos para subir nas sondagens. Neste primeiro debate já deu para nós vermos mais ou menos qual é o estilo que ele vai trazer para os debates, um estilo mais agressivo, um estilo em que ele ataca pontos concretos do outro partido e em que, especialmente neste debate, se preocupou muito em atacar as propostas do PAN e defender o CDS como sendo o partido do mundo rural, o partido que se preocupa com os agricultores, com os caçadores, com todas as pessoas que tenham explorações de animais ou outro tipo de explorações. No debate, vimos que Francisco Rodrigues dos Santos lançou inúmeros ataques ao PAN, desde que o PAN é um partido animalista radical e que não quer baixar os impostos para as pessoas, que o PAN é ditatorial, quer destruir os costumes e impor certos costumes às pessoas, que os animais e as pessoas não são iguais, que o PAN é um lobo com pele de cordeiro, que o PAN critica os agricultores e as explorações agrícolas, nomeadamente no Alentejo, com as estufas, mas que depois é hipócrita, ao mesmo tempo que a sua presidente tem estufas, ou túneis, como lhe quiserem chamar, no Montijo e que passa a vida a criticar uma coisa que ela própria faz. E depois aproveitou para talvez fazer uma extensão do que foi o vídeo da ceia de Natal, dizendo que Inês Sousa Real não conhece o país real. Em termos da Inês Sousa Real, no início do debate, ela afirma que defende os transportes públicos, tal como o Francisco Rodrigues dos Santos, e que não considera que neste momento se deva subir consideravelmente as taxas de carbono, pois não faz sentido, nomeadamente relacionado com a pandemia, um momento mais frágil da economia e que as pessoas não têm dinheiro para pagar essas taxas de carbono mais elevadas, defendendo sim um aumento progressivo. Enquanto Francisco Rodrigues dos Santos diz que não vai aumentar impostos, aliás, quer diminuir os impostos dos combustíveis e os outros impostos relacionados com os combustíveis fósseis e com as taxas 50%. De carbono, e que defende transportes públicos, mas todos privatizados.
mas que neste momento, por muito que eles os dois queiram que haja transportes públicos para toda a gente, é uma realidade muito distante e que as pessoas estão forçadas a usar o carro, pelo que não devemos estar a aumentar impostos. E nesta questão dos impostos, aproveito também para criticar a injeção de dinheiro na TAP, que poderia servir ou para baixar impostos ou para apoiar a economia. Entretanto, entrando depois mais nas questões da tourada, o CDS, como já todos nós sabemos, é um partido que defende o mundo rural, que defende as touradas, que defende as tradições e que se impõe contra o modelo do PAN de acabar com as touradas ou de acabar com os subsídios públicos, dizendo que, neste aspecto, que acabar com esses subsídios às touradas ou à produção de carne ou a outra atividade agrícola ia fazer não só aumento dos preços, no caso da carne e de outros produtos agrícolas, mas também um desemprego, pois deixava de haver sustento para as pessoas que estão diretamente ligadas à atividade tauromática, coisa que a Inês Sousa Real disse que não acontecia. Ok. Entretanto, e como o Cláudio também já falou, Francisco Rodrigues dos Santos criticou a soja, dizendo que a soja tem uma pegada ecológica maior que a carne, pois resulta da desflorestação e é toda importada da América do Sul. Enquanto que a carne é produzida aqui em Portugal, sim, ou da Ásia também. Enquanto que a carne é produzida em Portugal e é produzida, nomeadamente, em campos abertos onde os animais pastam tranquilamente e não em explorações intensivas como é nos Estados Unidos. Muito bem. Muito bem. Temos aqui mais um comentário. Ai, desculpa, pensei que já tinhas acabado. Desculpa, José. Força. Não, eu já estou mesmo quase a acabar. Ia só dizer que a Inês Sousa Real defende que devemos ter um equilíbrio entre a política fiscal e a política ecológica e acabar com todas as isenções à indústria petrolífera. E que depois o moderador faz a pergunta se é possível um entendimento PSD, CDS e PAN, ao que os dois respondem que não é possível esse entendimento. No final, vemos que Inês Sousa Real ainda lança a sua cartada ao dizer que para o CDS estar no governo e para fazer aquilo que propõe é preciso primeiro eleger e que tem que se dedicar antes a eleger pelo menos um deputado para depois vir falar de implementar as políticas que defende. Mas a Inês diz uma coisa no debate interessante no final, quando o Adelino volta ali faz umas 4 ou 5 vezes a questionar se ela entraria num governo de direita, e nós já percebemos que o PAN é para onde toca a música, portanto onde cheira a poder é para onde vão, portanto não há nenhum compromisso, assim como ela também dá a entender que não sai, portanto se perder as eleições esta direção está cá para levar com o que for necessário, mas já percebeu que não sai. Que a Inês era mais editorial do que o André, acho que todos nós percebemos. Mas há aqui uma frase que ela diz muito interessante, que nós temos de ter alerta, e acho que isto demonstra realmente esta postura editorial do PAN, que é as outras forças políticas têm de convergir com o PAN. Ou seja, o PAN vai ter ali... Exatamente. Diz isto? Era isso mesmo que eu ia destacar, mas força. Então força, dá-lhe. Não, ia dizer só isso mesmo, que a postura do PAN é ou connosco ou contra nós. E ficou várias vezes visível na falta de maleabilidade para entender ou dar a entender que pode entender outros tipos de abordagem, como tem feito no seu mandato, e sobretudo nessa mensagem final que as outras forças vão fazer o favor de subir ao nível de superioridade moral que é imposto pelo aquilo que a Inês Sousa Real, ou a maneira como ela pensa o PAN, faz. Eu não sou suspeito portanto, eu não estou contra as ideias do PAN, acho a postura da Inês Sousa Real desnecessária. É mais por aqui. E, portanto, destacar essa frase é muito importante para percebermos em que posição é que o PAN acha que está. Também é muito importante cada um colocar-se em seu sítio. E não achar o PAN que de repente somos 10 milhões de vegetarianos que defendem os animais. Não somos. Assim como também não somos
10 milhões de cheganos, também não são 10 milhões de animalistas. E todos têm direito à sua representação e à sua opinião. O que temos é que moderar a nossa visão do mundo para entender o nosso lugar na sociedade, que é diferente, consoante as nossas experiências, cada um de nós. Pronto. Não sei se posso só acrescentar uma coisa? Força. É isso. Ia perguntar. Neste tema que nós estamos a falar agora, nós também temos que perceber qual é a força do PAN. Porque neste momento o PAN não tem propriamente uma força eleitoral para dizer as outras forças têm que se entender com o PAN e ceder às exigências do PAN. Pois o PAN nas sondagens tem uns 2 ou 3%, o que não lhe deve dar muito mais do que uns 3 deputados ou manter a representação que tinha de 4 ou 5 que eles conseguiram eleger, que entretanto perderam 4. Certo. Pronto. Então neste momento tem 3. Nós temos que perceber o PAN. Sim, tem 3. Porque Isso. perderam 1. Exatamente. O PAN tem que perceber qual é a força que tem nas eleições. Se essa força dá ou não para condicionar as políticas e se dá ou não para entrar num governo. Não é dizer que o PAN vai a eleições para entrar num governo quando o PAN tem 3%. Já agora, podem ser 3% suficientes? Já agora deixar aqui uma farpazinha para o pessoal do PAN e para verem que não é sempre a bater no mesmo. Até o André Ventura disse, primeiro tem que ver os resultados e depois, mediante os resultados, é que eu vou ver qual é a força que o povo português me dá. Antes até o André Ventura consegue dizer isto, acho que a Inês Sousa Real só lhe ficava bem ter dito uma coisa parecida com esta. A Iniciativa Liberal disse o mesmo, que depois das eleições, a Iniciativa Liberal disse que depois das eleições, consoante a votação que tinha, se valia a pena entrar ou não no governo. Então, e chegou mesmo a dizer que com 7% já é difícil não considerarmos a IEL como uma força de governo. Então também posso dizer, se até os liberais disseram isso, temos que atalhar. Bom, Cláudio, não sei se queres concluir alguma coisa, algum pensamento, estás aí emocionado? Olha, tenho... não, simplesmente é o cansaço já veio picando os olhos. Porque isto, é assim, brincar, já são 11h30 da noite. Pronto, diz-me já tocaram muito tempo. Não, mas isto para dizer que realmente vale a pena ver os debates. Vale a pena ver os debates para mesmo... Repara, nós estamos aqui a ver todos os debates e há debates, obviamente, que nós vamos gostar mais do que outros. Claro. Alguns líderes dizem mais uns do que outros, ou gostamos mais, gostamos menos, o que seja. A questão é, mesmo que nós não gostemos do outro lado, convém percebermos o que é que o outro lado diz, porque de outra forma não sabemos o que é que... Se nós não vemos, não conseguimos perceber como é que funciona o pensamento do outro lado. Não sei quais são as ideias do outro lado. Portanto, eu acho que, enfim... É útil para todos, acho eu. Para, ou faz com que tu procures vincar mais as tuas opiniões, ou até, quem sabe, és surpresa e até dás o benefício da dúvida, ou pelo menos desconstróis algumas coisas que tu tinhas. E contra mim falo, estou a ser surpreendido pela positiva com o Rui Tavares. Não me convence ainda, mas vou-lhe dar o benefício da dúvida para essa parte. E portanto lá está, é verem os debates e obviamente depois esperarem que o Polititank e o Podcast Conversa fiquem online em direto para nos acompanharem aqui e se não puderam apanhar tudo, amanhã vai ficar disponível no YouTube e no Spotify e Apple Podcast. E portanto já sabem, deem 5 estrelas, quer seja o Polititank, quer seja também ao Podcast Conversa. Muito bem, já me está aqui a roubar o meu momento final, pá. Tem sido muito interessante estar aqui a debater com todos vocês e também aquilo que nós estamos a fazer no grupo do Polititank. Muito bem. Então, agora vamos terminar este direto dizendo que podem sempre ouvir e ver os episódios do Gabinete de Crise e destas análises dos debates. Está no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Polititank no YouTube e vão lá dar. Façam o favor de ir ao site do Polititank, www.polititank.pt, tem lá análises, opiniões, tudo mais.
Tem também a ficha de inscrição se quiserem ser membros do Polititank. Estamos também a aceitar novos membros. Precisamos de mais membros com mais ideias diferentes, nomeadamente ideias de esquerda. Venham. Acho que não fiz este apelo da outra vez, mas faço agora. Vão à Apple Podcasts, ao Spotify ou à vossa plataforma onde ouvem podcasts e façam o favor de ouvir tanto o podcast Conversa como o Polititank, dar as 5 estrelas, quer a um, quer a outro, e fazer o favor de comentar as publicações do Polititank com as vossas opiniões, com as vossas perguntas, com as vossas sugestões. Está bem? Estaremos aqui em direto após os próximos debates, por isso não percam e até lá, um abraço. Um abraço.